agora a coletiva de imprensa com o time da Red. Representando a equipe, estão aqui Strazi e Belzi. Boa tarde, meninos. Sara Línglia das Lendas aqui. Bom, eu queria saber, na visão de vocês, o que a Red de hoje tem diferente, o que faltou nela para ser igual a Red da semana passada, que venceu de um jeito bizarro contra a PEN? Bom, com certeza muita coisa mudou dessa semana para outra semana, mudou o patch, né? Então algumas coisas que estavam um pouco mais fortes saíram, outras entraram e por aí vai. Mas com certeza a prioridade ali do nosso topside, que normalmente mantém o jogo um pouco mais estável, deu uma problematizada maior, né? Esses jogos, eles acabaram tendo alguns picks um pouco mais fortes em certos momentos, a gente não conseguiu deixar estável o mapa e não ficou tão legal em como a gente de fato gosta de jogar o nosso jogo, né? Então a gente tentou consertar com alguns drafts essa situação, mas não foi o suficiente, né? Mas com certeza o nosso topside não está 100% confortável dentro de jogo ali, o que mais prejudica, com certeza. Salve Belzi, salve Strazi, pode voltar com esportes aqui. Eu queria tentar categorizar um pouco melhor essa dificuldade que você citou. Não sei se é exatamente isso, mas pareceu que vocês não conseguiram executar tão bem o jogo de side, que vocês foram muito prolíficos na última série contra a PEN. Foi isso? E se foi, por que foi isso? Não é bem isso. Tipo, com certeza o fato de a gente não ter jogado atacando o side e eles também acabaram atacando bastante a nossa side, com certeza prejudica isso, mas não, o meu ponto não é em relação a isso, é mais em relação sem abrir muito, tipo, como o nosso topside gosta de jogar, então tipos de champion que ou como vai acontecer certas coisas, e com certeza gerou um desconforto bem grande, e o que gerou também o fato deles conseguirem atacar bastante a gente nas sides. Né? Boa tarde, Belzi. Boa tarde, Strazi, Matheus da Quick Sports. Uma dúvida que eu fiquei em relação à semana passada, vocês escolheram esse confronto novamente, né? E acho que essa questão da confiança, você acha que realmente impactou ou foi algo que foi durante a semana que foi se trabalhado e não conseguiu ser aplicado para trazer esse conforto para a FNB na questão do topside? E esse acabou que, tendo esse desconforto, ele conseguiu performar como ele performou na semana passada? Não pontuarei em relação ao FNB, mas os três de cima, no caso. Mas não tem nada a ver com a relação da confiança, até porque, honestamente, é diferente do que a gente escolheria a PEN. A gente já abriu, o Tucker já abriu isso já, que a gente ia escolher a PEN, não importa, tá ligado? Então não tem a ver com confiança, não tem a ver com a gente achar que eles são o pior time ou qualquer coisa assim, só que a gente colocando os outros três, eles e os outros dois que a gente poderia escolher, a gente achava que seria a melhor situação possível, né, nesse sentido. Agora, a relação da FNB não tem a ver com relação de confiança nem nada, e nem que é ele, né? Sim, o nosso 3 topside mudou meta, mudou algumas prioridades, e aí a gente já não tem mais a força que a gente tem em certos picks, em certos pontos do jogo, às vezes não quer, tipo, dar match, vai, Drake 1 não consegue dar um match, aí já começa a ficar estranho, e aí começa a entrar realmente parte mental, né? Pô, não consegui fazer isso, aí vai desenrolando essa situação. Heron, sua pergunta? E aí, pessoal, eu sou o Heron da Ened. Eu queria perguntar para vocês, Strazi, sobre, primeiramente, sinto muito pela derrota de hoje, mas eu vi o jogo e eu gostei da Red como um todo, o time jogou muito bem, mas eu fiquei com a sensação que o time sofreu com a seleção de campeões em todos os jogos, cara. A Red está sendo um time que domina, mas hoje bateu de frente com uma Red que conseguiu ler muito bem a seleção, o draft. Você pode falar mais sobre o draft da semana, a análise que vocês fizeram para a revanche? Olha, eu entendo que quando você está no Fearless, é o primeiro que é uma experiência nova, tanto para o Talkers quanto para esse grupo. Fazer uma série de MD5 no Fearless, teve a experiência da MD3 no Fearless e tal, na primeira fase, só que o MD5 é diferente. Às vezes você acaba tendo que ter uma leitura de acordo com o time que você está contra, de acordo com os jogadores que você tem, que você está contra, com quais champions já estão fora, então muita coisa pode parecer estranha para o espectador médio, mas é algo que faz sentido ali dentro do contexto da série. Talvez pudesse ter uma escolha diferente ali, ou melhor ou pior, só que eu acho que não dá para assistir o jogo e olhar e falar, foi draft, se você vê algumas plays. Obrigado. Só o Galera Coisa aqui mais uma vez, do Mais Esportes. Como vocês falaram, foi uma experiência muito recente e, no caso, foi a primeira derrota dessa Red.
derrota de série. Eu não sei quanto vocês podem falar, mas eu queria saber como foi a conversa ali logo depois da série, como foi viver essa primeira experiência de derrota com essa line que estava voando. Acho que honestamente todo mundo saiu bem consciente do jogo, tipo, todo mundo meio que entendeu o que faltou, tanto parte draft, planejamento, dentro do jogo, o que a gente consegue começar a conversar para a semana, né, individualmente, o quanto isso afeta o coletivo, o quanto isso afeta o mental. Então todo mundo, na verdade, já saiu de lá falando um pouco de cada ponto do indivíduo mesmo. Eu não estou nem falando parte como staff, parte player, a gente obviamente estava complementando, claro, mas a gente já saiu bem, obviamente ninguém está feliz de perder, lógico, mas a gente saiu bem consciente do que a gente gostaria para os próximos jogos ali. Matheus da Credit Sports novamente. Eu queria tirar uma dúvida com os dois. Eu queria saber o quão benéfico tem sido essa rotina de blocos noturnos e como que isso afeta também no desempenho, na performance do jogador, se isso também pode acabar causando um certo cansaço, né? Porque o pessoal acaba comentando que nos blocos noturnos o pessoal já está mais no limite de teste, já quer testar alguma coisa diferente, já não está muito 100% ali. Eu queria saber do ponto de vista dos dois, principalmente de vocês, Traz, que acompanha tanto a Academy quanto o CBLOL. A LTF, perdão. Bom, eu acredito que... Posso falar? Bom, eu acredito que tem uma narrativa muito forte envolvida com o desempenho internacional do Brasil. Geralmente, quando o time vai para fora e não tem uma performance tão boa, todo mundo procura o problema. E o problema da vez foi a rotina de treino. E eu acho que só spamar jogo e spamar bloco noturno é algo que ignora completamente a situação socioeconômica do Brasil, da situação das orgs, o que as orgs providenciam, não providenciam, a rotina do jogador, o quanto o jogador pode se internar para jogar LoL por 2 meses e ter um retorno ali depois legal. Então eu acho que não é tão simples como só joguem aí muitos jogos. Eu acho que isso é algo que com certeza afeta o desempenho dos times, se for não mal feito, mas se for excessivo, afeta negativamente. E por mais que seja muito bonito para quem tá fora, o time tá jogando 10 jogos por dia, beleza, mas e como é que fica a parte mental do jogador? Como é que fica o cansaço? Como é que fica o burnout? Eu acho que isso é algo que tem que ser levado em consideração. É muito mais complexo do que só joga 10 jogos aí, porque na China eles jogam 10 jogos, 20 jogos por dia. É isso, pessoal. Fim da coletiva. Muito obrigado.